Fala Digi Escolhidos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo para a nossa série sobre todos os Garurumons. E a gente finalmente vai chegar aos níveis Mega. E no nível Mega os Garurumons têm muitos Digimons incríveis. Aqui então a gente vai estar começando com o principal, aqueles que a maioria das pessoas, acho que todo mundo conhece, o Metal Garurumon. Então, vamos começar? Vamos embora! Então, para começar, eu vou explicar para vocês como a gente chega no Metal Garurumon. É bem interessante, né? Porque se vocês prestarem atenção na linha evolutiva do Gabumon, em primeiro lugar a gente tem o Gabumon, que é um Digimon que anda sobre duas pernas. Daí ele evolui para o Garurumon, que é um quadrúpede. Aí ele vira o Erigarurumon, que mais uma vez é um bípede. E daí ele vira o Metal Garurumon e volta a ser um quadrúpede mais uma vez. Então ele perde velocidade quando ele vira o Erigarurumon, e daí quando ele volta a ser um Metal Garurumon, ele ganha velocidade novamente. Isso inclusive está na descrição oficial do Erigarurumon, que ele perde velocidade porque ele deixa de ser um quadrúpede. Então a gente pode imaginar que isso seja também um tipo de evolução. Mas não só isso, os Digimons Cyborg, né, como o Metal Garurumon, principalmente vindos lá daquela época, lá do princípio da franquia Digimon, eram Digimons que eram modificados de alguma maneira para que eles ganhassem uma forma assim. Principalmente um Digimon do nível Mega, é um Digimon incrivelmente poderoso, que é todo trabalhado para que ele consiga caçar de uma maneira fantástica. E ele sendo baseado em lobos, a gente vê isso em toda essa linha evolutiva, dá pra vocês imaginarem o quão poderoso, quão incrivelmente forte é um Digimon como esse. Não só ele é muito rápido, ele tem uma visão extremamente aguçada. Eles melhoraram o nariz dele, que já era muito forte, e ele agora tá armado até os dentes com tudo o que dá pra vocês imaginarem. Ele tem muitas e muitas armas pelo corpo dele. Mas agora então vamos falar um pouco sobre as habilidades dele. Começando então pela parte mais básica, ele é mais uma vez um Digimon que vai usar ataques de gelo, então ele solta raios de gelo extremamente poderosos da boca dele. Também normal, a gente viu todas essas formas, acho que tirando o Erigarurumon de certa maneira, usando ataques que congelam ou queimam às vezes, mas no caso do Metal Garurumon é literalmente um bafo congelante ridiculamente forte. Mas como eu disse, isso é o mais simples para ele, porque, como eu disse, ele é um Digimon Cyborg. O corpo dele foi inteiramente alterado para que ele tivesse todas as melhores armas, e são armas, mais uma vez, que congelam. Às vezes explodem também e tudo mais, mas principalmente congelam. Então ele tem mísseis que ele solta de todas as partes do corpo dele, principalmente um míssel gigantesco que ele solta do peito, e todos esses mísseis, inclusive ele tem um ataque muitas vezes que ele chama de chuva de mísseis e por aí vai, são capazes de congelar o alvo. Então eles atingem o alvo todos de uma vez, todos eles são teleguiados, então eles vão na direção do alvo e não param até eles acertarem alguma coisa. É um ataque muito, muito forte e devastador. Mas ele não tem só isso, ele tem asas agora. Essas asas a laser permitem com que ele voe muito rápido. Além disso, ele tem o nariz dele. Como eu disse, o nariz dele foi modificado também quando ele virou um cyborg. Agora ele tem uma coisa chamada Laser Sights, onde ele tem vários tipos de raios laser, raios de precisão diferentes, invisíveis, que saem do nariz dele. E ele consegue observar o seu inimigo, não importa onde ele estiver. Se ele estiver longe, se ele estiver no escuro, se ele estiver atrás de uma parede, se ele estiver debaixo da terra, se ele estiver voando extremamente alto lá no espaço, ele consegue interceptar o inimigo, correndo muito rápido e usando isso daí na ponta do nariz dele. Então ele é muito bom em caçar, não importa o que seja, quem seja. Como ele vem de um lobo, a gente já espera que seja assim. Mas ele ser um ciborgue do nível Mega com certeza ajudou muito. E ele é, com toda certeza, um dos mais poderosos. E agora eu tenho que falar com vocês sobre a variação principal, a primeira variação que o Metal Garurumon teve, que é o Black Metal Garurumon. E da mesma maneira que eu trouxe a informação para vocês de que as formas Black da linha evolutiva do Gabumon, do Garurumon, não tem quase nada de diferente, eles são basicamente os mesmos Digimons, o Black Metal Garurumon também é exatamente da mesma maneira. Ele é a mesma coisa que o Metal Garurumon, faz as mesmas coisas, tem as mesmas habilidades e modificações no corpo, tudo igual. O que vai acabar sendo diferente mesmo é a personalidade dele. Nesse caso, o Metal Garurumon é um Digimon do atributo Data. Muito provavelmente isso foi alterado durante a evolução porque ele acabou se tornando um Cyborg. E no caso, o Metal Garurumon Black é um Digimon do atributo Vírus.
Ou seja, a personalidade dele, muito provavelmente, muitas vezes, vai ser mais focada em ser um vírus, em atacar os outros, em ser mais cruel, mais bruto, mais violento e por aí vai. Mas eles fazem a mesma coisa. Porém, eu tenho que citar para vocês aqui que em algumas aparições do Black Metal Garurumon, ele usava ataques de explosão, que explodiam mesmo, né? Então ele destruía as coisas em volta, enquanto o Metal Garurumon normal usa mísseis e tudo mais, só que essas armas congelam. Então não é como se elas não conseguissem destruir as coisas, mas elas são mais focadas no gelo, enquanto o Black Metal Garurumon, que também consegue usar gelo, usava mísseis que explodiam as coisas, como se fossem mísseis convencionais, como aqueles do Metal Greymon e por aí vai. Então essas são as diferenças, só para mostrar ele aqui para vocês, porque como eles são basicamente o mesmo Digimon, não tem como eu fazer um vídeo só para ele mesmo. Então agora falando um pouco sobre a personalidade desses Digimons, que é sempre um ponto muito importante para eles, é dito que os Garurumons têm sempre a personalidade muito forte, e é muito difícil de você conseguir fazer amizade com eles, de lidar com eles, você precisa ser alguém experiente. Porém, quando você consegue ter ele como seu parceiro, se você for um Digimon ou um humano, um Digiescolhido, um Tamer, seja lá o que for, eles vão seguir você, vão proteger você de qualquer coisa, eles se sacrificam, eles se destroem para poder estar protegendo, te ajudando e por aí vai. Então é sempre um Digimon muito legal, mas muito difícil também. E é interessante a gente imaginar que um Digimon como esse, que sempre teve uma personalidade tão forte assim, foi transformado em um ciborgue. Então, obviamente, são apenas evoluções. Os Digimons evoluem, se transformam, ganham partes de metal. Isso acontece direto. Mas lá no começo, lá nos primórdios, a gente imagina que essas modificações que transformavam, que convertiam os Digimons em ciborgues, eram feitas meio que ou forçadamente ou para fortalecer soldados e coisas do tipo. A gente vê isso, por exemplo, na descrição do Metal Greymon. Eu não acho que seja tão diferente assim com o Metal Garurumon, e ele sendo um Digimon do nível Mega, ele se torna muito, muito forte. Metal Sidramon é assim também, outros Digimons como Mugen Dramon são assim também. Então ele tem a personalidade muito forte. Eu diria que isso se manteria mesmo como Metal Garurumon, mas a gente não tem muita certeza de como a mente de um Digimon como esse funcionaria. Será que ele continua sendo o mesmo Digimon que pensa exatamente da mesma maneira? Ou será que agora ele simplesmente funciona como um robô que segue ordens de seu mestre, do mestre que converteu ele em um ciborgue? Não dá bem pra gente ter certeza, até porque muito poucas vezes a gente vê um Metal Garurumon selvagem andando no mundo digital, mesmo que ele seja do atributo Data, que são os Digimons mais comuns. Mas pelo menos aqueles que a gente vê acompanhando um escolhido, como o do Digimon Adventure, ele pensava exatamente da mesma forma que as outras formas evolutivas dele. Porém, se ele for mesmo um Metal Garurumon ou um Black Metal Garurumon que tenha sido alterado dentro do mundo digital, pelo Império de Metal, vai saber, eu imagino que ele pense e se comporte de maneira diferente, até a personalidade dele se perca um pouco, e ele continue obedecendo cegamente o mestre, mas não exatamente da mesma maneira. Tudo isso e muito mais tornam ele um dos Digimons mais populares e importantes de toda a franquia Digimon. Mas também tem o fato de que ele é basicamente metade de um Omnimon, de um Omegamon, que é também um dos Digimons mais populares que existem. Então, com certeza fantástico, né? Eu quero saber então o que todos vocês acham do Metal Garurumon e do Black Metal Garurumon. Por favor, deixem aí nos comentários. Todos os seus comentários são sempre muito importantes. E também, como eu sempre peço, se possível, deixa um like, se inscreve no canal, liga o sininho, se torne membro do canal se você quiser. Deixo um abraço muito carinhoso para todos vocês e aguardo todos vocês para todos os próximos vídeos. Então fui Digiescolhidos. Até a próxima. Tchau, tchau.